Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. O programa Cláudio Alves Sem Censura de hoje tem o privilégio de receber o professor Almeri Carlos Bamp. Professor, há poucos dias vimos uma reportagem em uma rede de televisão e dizia que a escola particular estava pronta, enquanto que a escola pública ainda preocupada em arrumar as carteiras. O senhor vive os dois lados, como professor e como vice-prefeito, e que entende da educação. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. Primeira questão, eu penso que eu não mudo de opinião em relação ao que precisa ser feito na educação. O que acontece é que, enquanto político, muitas vezes nós não temos todas as condições adequadas e favoráveis para fazer o que se imagina e o que é necessário. Agora, do nosso ponto de vista, por exemplo, a rede municipal, ela está continuamente, no caso de Sinop, passando por melhorias para que, de fato, a gente tenha uma educação de qualidade a partir da estrutura. A formação continuada está sendo oferecida, as universidades aqui, na verdade, têm formado grande parte dos professores da rede municipal. Sinop conta com um corpo de pessoal todo qualificado na graduação, né? São pouquíssimos os profissionais que, na verdade, hoje não têm graduação. Isso é muito importante porque, na verdade, nós estamos organizando um salto de qualidade. Professor, como educador, aonde os seus projetos de vida encontram óbice na educação e aonde eles são facilitados? Na verdade, a estrutura pública ela é difícil até para se pôr em marcha qualquer projeto de inovação, né? Isso também ocorre, né, em virtude de que a grande parte das escolas ou das instituições educativas, elas iniciam e fecham o ano sem saber exatamente se rendeu, né? Então, essa é uma das questões. Nós precisamos avaliar o que nós fazemos. A escola precisa avaliar o que faz. Uma das grandes questões é que há estruturas arraigadas de legislação, da própria prática docente, que não admite, né, que hoje nós vivemos novos tempos, novas situações, precisamos de novos métodos, né, e precisamos estar abertos a que haja uma formação mais permanente, né. Hoje não existe um médico, um professor, um advogado que não faça uma formação contínua, porque exige. Agora não quer dizer que ele precisa dominar todas as informações do mundo. Um contexto da questão pública é que geralmente há barreiras, né, no próprio corpo docente, muitas vezes na própria comunidade educativa, né. Há uma visão ainda de que os alunos, por exemplo, têm que ser disciplinados numa disciplina como se vivêssemos na década de 50. Hoje o aluno ele precisa de interatividade. Na verdade, não é senão não uma manifestação de indisciplina. Ele vem manifestando que ele quer interatividade, assim como o que ele faz com a internet, com o celular, e às vezes a escola não oferece isso. Então, muitas vezes a gente se frustra porque os próprios profissionais que muitas vezes nós formamos, eles não percebem que eles têm uma potencialidade de mudança na realidade onde eles vão. Seria falta de cultura dentro da própria cultura, professor? Sim, na verdade, esse é um problema também que ele tanto ocorre na educação pública quanto privada, porque os profissionais formados pelas universidades são os mesmos, né? Às vezes até um profissional da rede pública ele trabalha na rede privada, né? Então nós precisamos hoje, né, enquanto profissionais da educação, pensar mais profundamente a que é que nós servimos. E sem tirar a ideia de que a gente precisa aprender, fazer coisas, de que precisa aprender conteúdo, porque a educação ela serve para aprender a viver, aprender a ser alguém, né, e aprender a fazer coisas. Mas eu não posso considerar que apenas o tecnicismo vale, né? Então hoje nós pensamos que o profissional, o professor, ele precisa se repensar também. Claro. Ele precisa encontrar a sua identidade profunda dentro da sala de aula, na escola, né? A sala de aula dele pode ser o mundo que está ao redor daquela criança, daquele aluno, né? E isso é uma coisa muito bonita. O senhor acha que nós estamos tendo professores despreparados para continuar no exercício do cargo? Ou seja, a educação evoluiu e ele não?
Eu acho que boa parte da culpa também se refere às universidades, né? Na universidade onde eu trabalho, né, que eu prezo muito, eu vejo que nós tínhamos alunos que iam para o estágio ao final do curso. Hoje, esses alunos vão para o estágio no primeiro semestre, no primeiro ano. Eles precisam saber profundamente como é o contexto daquela realidade educativa. Professor, o senhor foi uma das pessoas que contribuiu para a elaboração do plano de governo, obviamente do governante que aí está, do passado, e fez um plano da educação. Como é que está esse plano? Bom, na verdade, ainda em Sinop nós temos algumas dificuldades, né? Primeiro, porque a rede, ela ampliou bastante. Olha, eu diria que não é o caso apenas de Sinop, mas é o caso de muitos municípios. É uma questão de um cobertor muito curto para cobrir os pés e a cabeça. Em que sentido? Foi se ampliando na questão do ensino fundamental, né, as séries onde o município atuava. E também, ao mesmo tempo, se criou a exigência da educação infantil. Mas, mais uma vez, sobre o ente da federação mais pobre, né? O que tem mais parcos recursos, o que, na verdade, ele fica esperando, né? Porque ele não, ou se esperar, também morre. Ele Mas tem e o governo do Estado? O governo do Estado, ele basicamente cuida, né, da questão do ensino fundamental, né, porque a questão dos primeiros anos do ensino fundamental já foram, de certa forma, deixados de lado e não cuida da educação infantil, né. E, além do mais, a situação não só do estado do Mato Grosso, mas da maioria dos estados, né, do Brasil, eles têm uma receita a mais a cada ano. Enquanto, por exemplo, a situação dos municípios é uma receita estagnada. Isso dificulta muito, porque você tem que atender, e atender crianças, né, na educação infantil significa permanecer o dia todo com elas. Sem dúvida. Eu tenho que ter o local adequado, tenho que ter profissionais, eu tenho que ter alimentação. O custo é muito maior. Mas mesmo assim, só para dar uma ideia, os indicadores mostram que a educação municipal de todos os municípios do Mato Grosso ainda é muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tratar apenas como uma responsabilidade, uma coisa do Estado, do município. Vejo que o grande problema é a gente não ter um sistema único de educação nesse país. Aliás, isso foi debatido na Conferência Nacional de Educação no ano passado, foi debatido na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. O que a classe política pode fazer para a educação brasileira hoje, professor? Primeira coisa, se quiser pensar um país desenvolvido, não pense esse país pensando só na universidade. Pense desde a educação básica. Precisa pensar o sistema de educação como um todo, entender que é um projeto estratégico para o país, entender que por aí nós podemos conduzir as pessoas ao caminho da malandragem ou bandidagem se a gente se omitir, ou podemos construir cidadãos que vão ser engenheiros, professores, advogados, médicos e que vão transformar esse país, porque é nisso que eu acredito. Daqui a pouco eu estou de volta com o professor Almeri para falarmos sobre mestrados e doutorados. No próximo bloco, vamos bater um papo sobre ensino superior no nosso estado, os sistemas públicos e privados e a qualidade de cada um estão em destaque aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. Fique com a gente. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. Biblioteca Virtual é uma biblioteca que pode ter o seu conteúdo acessado sem a necessidade do usuário frequentar fisicamente este local. Este formato possibilita a democratização da informação a um custo muito baixo. O site dominiopublico.gov.br é uma biblioteca virtual com conteúdo acessível a todos os internautas e que pode ser referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral.